No Primeira Hora de hoje vamos conhecer o líder pan-europeu em sistemas de segurança. É nosso convidado José Miguel Leonardo, General Manager da Stanley Security Solutions em Portugal e Itália. Bom dia, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado pelo convite. A que é que se deve este sucesso? Bom, este sucesso deve-se a muitos anos de presença no mercado, com uma cobertura praticamente total de todos os países na Europa. Estamos presentes de forma muito concreta e permanente em 14 países. Servimos mais de 200 mil clientes de forma continuada. Em todo o mundo? Só na Europa. Só na Europa. Apenas na Europa. Em todo o mundo os números multiplicam-se por 3, porque a Europa de facto tem um peso relativo de um terço do volume total de negócios deste nosso setor. Somos mais de 6 mil pessoas a prestar este serviço novamente na Europa e, de facto, toda esta presença de tantos anos e de forma com uma cobertura geográfica tão capilar, de facto, permite-nos reclamar para nós, digamos, esta liderança de mercado neste setor específico. Fora da Europa, onde é que estão presentes? Basicamente em todo o mundo, mas com uma preponderância muito grande, sendo nós uma empresa de matriz americana nos Estados Unidos, nas Américas e também, digamos, um esforço grande de expansão para os mercados asiáticos, para os BRICS, onde estamos a dar os primeiros passos com algumas aquisições, mas também presentes de uma maneira bastante pressante. Sendo líderes, o que é que vos distingue da concorrência? Porque é que um cliente vos procura e não procura outra empresa do género? Bom, a liderança não é um estado de espírito, não é? Conquista-se, conforme eu já disse. De facto, aquilo onde nós damos ênfase é na qualidade do nosso serviço. Repare que nós temos um serviço que começa com o desenvolvimento das soluções específicas para as necessidades do cliente. Temos capacidade de engenharia para fazer esse desenvolvimento, para fazer o design das soluções, para fazer a instalação dessas mesmas soluções, de fazer a sua manutenção e gestão e por último, também a própria monitorização e serviços remotos. Portanto, é um trabalho bastante vasto, de grande abrangência e isso, digamos, permite-nos de forma concreta esta diferenciação positiva para com a grande maioria da nossa concorrência. Com todo o respeito, porque a concorrência há, de veras, enfim, empresas bastante capazes, mas de facto, digamos, a vantagem está centrada nestes fatores que lhe apontei. E que tipo de empresas é que vos procuram? São de que setores? De todos os setores, em boa verdade. A nossa presença está muito vincada no mercado português, agora mais em concreto, na área da banca, na área das empresas das redes de infraestrutura estratégica, redes elétricas e por aí fora, também na indústria e muito também no retail, ou se preferir na área do comércio, do grande ao pequeno comércio, dos centros comerciais à pequena loja de bairro. Quais são os desafios da segurança hoje em dia? Bom, são imensos. Nós ouvimos falar, enfim, nas notícias todos os dias, na sensação de insegurança latente. Isto apesar de, nos últimos dados conhecidos, oficiais, que são de 2011, infelizmente já com algum atraso, mas que demonstram um decréscimo do crime participado de cerca de 6% entre 2011 e 2010, decresceu. Mas eu penso que todos nós temos a sensação clara de que a segurança é qualquer coisa de um bem, é um bem precioso. E a sensação de insegurança é latente, até pelas notícias que ouvimos, os roubos, os furtos, os assaltos, e digamos que isso é o nosso âmbito. O nosso âmbito não é, digamos, evitar a ocorrência, mas sim proteger, precaver, criar meios de verificação, meios dissuasores também, e, digamos, todos os nossos sistemas, que são sistemas eletrónicos, desde os circuitos fechados de televisão, videovigilância, alarmística de intrusão, controle de acessos, enfim, toda esta panóplia de produtos e de sistemas que visam precisamente oferecer ao cliente uma tranquilidade, uma paz de espírito, que os seus bens e as pessoas estão, digamos, protegidos e salvaguardados, enfim, destas intrusões indesejáveis. Quais são as maiores preocupações das empresas com quem trabalham ao nível exatamente da segurança? As empresas com as quais trabalhamos são muito sensíveis à segurança, portanto, digamos que
não há grande variação nesse sentido. Estão muito abertas e interessadas em desenvolvimentos tecnológicos, porque é uma área que se desenvolve a ritmo muito rápido. Estão também, como todas as indústrias, todas as empresas, preocupadas com o fator custo. O fator custo é um fator muito importante. Em todo o leque de empresas que servimos está latente e na nossa própria casa também temos esse fator como fator primordial. E conseguem ter uma boa relação qualidade-preço? Conseguimos através, enfim, da qualidade da prestação de serviço, da tranquilidade que conseguimos transmitir aos nossos clientes e sem dúvida também com o desenvolvimento de produtos que vão ao encontro dessa necessidade. Tem soluções à medida? Soluções à medida sempre, mas deixe-me falar de uma que eu acho que é extraordinariamente interessante, porque estamos neste momento a lançá-la no mercado, que tem o nosso nome é Stanley Assure, mas ao fim e ao cabo é uma solução de chave na mão, em que o cliente não se tem que preocupar com a instalação, com a manutenção, portanto, deixa tudo a nosso cargo e nós ocupamos-nos do design da solução, da instalação e tudo isso, enfim, com um pagamento mensal, trimestral, dependendo da circunstância e da tipologia de cliente, em que o cliente não se tem que preocupar, que tem uma instalação de segurança, porque essa está à nossa guarda, com as atualizações necessárias e, obviamente, também com a tranquilidade de espírito que uma solução deste género dá e o não requerer um investimento imediato, mas sim diluí-lo ao longo dos anos de permanência do contrato. E por falar nisso, ao fim de quanto tempo, por exemplo, é que é possível às empresas que contratem os vossos serviços ter o retorno do investimento que fazem? O retorno, em norma, ocorre em menos de 2 anos, pelas nossas contas, em média. Portanto, é um retorno bastante rápido do investimento. Isto, obviamente, que é praticamente independente da dimensão do próprio investimento, porque, digamos, os ganhos sucessivos ocorrem dentro da mesma proporção. Falamos de uma empresa que é líder de mercado a nível europeu. Não posso deixar de lhe fazer a pergunta sobre o volume de negócios do ano passado em Portugal. Bom, o volume de negócios do ano passado em Portugal sofreu também com as inclemências da própria economia. Nós fechámos o ano com uma faturação em torno aos 11 milhões de euros, sensivelmente abaixo daquilo que já tinha sido o nosso passado mais recente. Mas ao mesmo tempo com um ajustamento, aproveitando, enfim, precisamente estas alturas de maior dificuldade, são propícias e convidam à criatividade e ao ajustamento da própria estrutura empresarial. E foi aquilo que nós fizemos. Tivemos de fazer opções, optámos por sair de alguns setores de mercado que não eram para nós rentáveis, ao mesmo tempo que apostámos e nos reforçámos e fizemos investimentos substanciais numa nova sede, num novo database, numa nova central de monitorização que está preparada para enfrentar o futuro. Somos hoje mais sólidos e mais fortes do que éramos no passado. A nível europeu, deixe-me também que diga que a empresa faturou o ano passado cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, estamos a falar de uma dimensão da empresa já apreciável. José Miguel Leonardo, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. Eu é que agradeço. Muito obrigado.